E aí, gurias e guris, hoje a gente vai fazer uma atividade um pouco diferente. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre uma civilização da antiguidade muito importante, que com certeza vocês já ouviram falar, que é o Egito Antigo. E aí, quero falar algumas coisas talvez mais interessantes, mais importantes sobre o Egito, para vocês pensarem um pouco nessa quarentena e para acompanhar com a leitura que vocês já fizeram sobre o Egito. Então, o Egito Antigo foi uma civilização que surgiu no norte da África, nas margens do rio Nilo, por volta mais ou menos de 3100 a.C. até 30 a.C. Foi uma civilização que tinha uma relação muito próxima com o rio Nilo. Por isso a gente pode dizer, de certa forma, que era uma civilização hidráulica. Eles dependiam, os egípcios, do Nilo para fertilizar as margens. Então, quando o rio tinha as cheias, essa água transbordava para as margens e, com isso, ela depositava material orgânico e que permitia que se tornasse fértil e que eles pudessem plantar. Lembrando que o Egito fica num deserto, então, sem isso, a vida sedentária provavelmente seria impossível. Essas cheias elas eram muito violentas perto das margens e nos pontos mais distantes, mais fracas, menos eficientes. Por isso, a gente não pode considerar que o rio Nilo tenha permitido o advento da civilização egípcia, o surgimento dessa civilização, sem levar em conta que exigia um trabalho muito grande para controlar essas cheias, para controlar o volume da água e estabelecer canais de irrigação que levassem essa água para pontos mais distantes, enfim. Exigia esse trabalho, um trabalho coletivo organizado por parte dos egípcios. O Egito, de certa forma, se separa em duas regiões principais, a região do delta do Nilo e a região do vale do Nilo. A região do vale, que é a região mais extensa, ela tem mais de 1.000 quilômetros de extensão e são um conjunto de terras que vai acompanhando nas margens do rio. Embora seja muito extensa, ela é uma região estreita. É uma faixa de terras assim, que era ocupada em torno de 10 quilômetros só e ela era menos povoada. Então, as aldeias tinham mais distância entre si e dependiam do rio para conseguir se comunicar. O delta no Nilo, na região norte, já em contato com o Mediterrâneo, ela era uma região muito mais fértil, era uma espécie de triângulo, assim, com 200 quilômetros de lado, era muito mais fértil, tinha mais acesso à água e era muito mais densamente povoada. Tá? Então, de certa forma, a gente pode considerar que o Egito, embora unificado a partir de por volta de 3000 a.C., ele é praticamente dois reinos, né? O delta do Nilo e o vale, certo? Quem governava o Egito, né? Era o faraó. Para os egípcios, o faraó ele não era só um governante como um rei, ele tinha uma autoridade divina, tá? Ele era o próprio símbolo vivo da divindade. Então, o poder do faraó também se legitimava através da religião, através da fé. Embora ele fosse um indivíduo, embora o faraó pudesse morrer, ele como Deus vivo não. Ele como Deus vivo era eterno, né? Para os egípcios. Ele acumulava pelo menos três funções. Ele era o sumo sacerdote, então sendo ele filho da divindade, ele era quem podia ter esse diálogo direto com os deuses. Então ele era o líder dos sacerdotes, o sumo sacerdote, né? Que é o conceito. Ele era chefe militar, ele era o comandante supremo dos egípcios e ele era também o juiz supremo. Então era ele que ia resolver questões e disputas e tal. Em última instância, era o faraó. Embora ele tivesse muito poder, ele tinha muito poder, isso não significa que o faraó governava sem limites. Na verdade, o poder dele era... esse poder que ele exercia era compartilhado em níveis menores. Tu tinha primeiro os nomarcas, tá? Não confundam com o monarca, que é o rei. O nomarca era o governante do nomos, existiam em torno de 40 nomos no Egito, que eram regiões. Esse nomarca ele era então a autoridade regional, mas cada aldeia também podia eleger um líder local e um conselho que era formado por representantes de grupos sociais diferentes.
essas autoridades regionais, elas tinham mais autonomia ou menos autonomia conforme o período histórico, enfim. Isso é uma coisa importante salientar. A história do Egito é uma história de 3.000 anos, quase. Então, é muito difícil a gente querer pensar o Egito como uma coisa única, assim, como uma história contínua, sempre tudo igual. Não, né? Não é possível pensar assim. Além dessas autoridades locais, do nomarca e dos chefes locais nas aldeias, uma figura muito importante no Egito era a figura do escriba. Quem é que eram esses escribas? O escriba, ele era um funcionário do poder central, representava a autoridade do faraó, era alguém que sabia ler e escrever, até por isso o nome é escriba, e ele tinha um papel administrativo muito grande. Isso não significa que, embora ele soubesse ler e escrever, que ele fosse um artista, uma pessoa que tentava ser criativo através da escrita. Na verdade, não. A gente tem que pensar o escriba muito mais como um burocrata, como alguém que fazia um trabalho administrativo. Contava rebanhos, calculava quantos cereais estavam estocados, né? Enfim, era um cara, um burocrata, mas que por cumprir esse papel tão importante para a administração do poder no Egito enquanto reino, ele era alguém que tinha uma importância muito grande e uma autoridade muito grande. Certo, é impossível a gente falar do Egito sem falar sobre as pirâmides, né? Talvez seja o grande símbolo do Egito, vocês já podem ter visto na televisão, na internet. O que eram essas pirâmides? Elas eram, grosso modo, túmulos. Elas eram um túmulo onde o faraó ia ser enterrado junto com pertences, junto com servos mortos. E que esse túmulo, a pirâmide, ela era, de certa forma, um símbolo da forma como a religião era tão ligada à civilização egípcia, como ela se sustentava numa visão religiosa do mundo. Um detalhe interessante é que as pirâmides, mesmo para os egípcios, elas eram algo antigo. A maior parte delas foi construída no Antigo Império. Então, a gente está falando de conforme nesses 3.000 anos da história egípcia, faraós que estavam governando há mais de 1.500 anos desde a construção das pirâmides. Então, mesmo para os egípcios, elas eram um símbolo de um passado, um passado grandioso e tal. E aí, se a gente falou de pirâmides, a gente precisa pensar um pouco sobre a religião dos egípcios. A religião egípcia, ela era politeísta, isso significa que eles acreditavam em vários deuses, exceção num pequeno período que vai se experimentar o monoteísmo, né? A crença num deus só, mas na maior parte do tempo, quase toda a história egípcia, eles são politeístas. E além disso, essas divindades são antroposomórficas. Ou seja, são figuras humanas com características de animais, a cabeça de um animal, por exemplo. E aí, ainda sobre religião, é interessante a gente pensar que a crença na vida após a morte, para os egípcios, é muito central. A relação com a morte, para eles, é uma coisa muito próxima e que afetava muito, muito profundamente a visão de mundo deles e tal. Certo. Para encerrar, eu queria falar alguns pontos sobre os egípcios, para a gente pensar, que diferenciam eles de outros povos da antiguidade. Quais são essas diferenças? Outros povos, como, por exemplo, os gregos, como os mesopotâmicos e tal. Povos até que conviviam, de certa forma, nesse período. Primeira diferença, os egípcios não praticavam nem o infanticídio e nem a exposição. O infanticídio é o assassinato, é a morte, vamos dizer assim, de crianças recém-nascidas, às vezes é uma morte ritualística, e a exposição é o abandono de crianças. Isso era muito comum, na verdade, nos povos da antiguidade. A exceção são os egípcios, e os hebreus também não praticavam, mas por outras razões. A princípio, os egípcios não faziam isso porque eles eram, graças a esse controle do Nilo, uma sociedade com uma relativa abundância de alimentos e tal. Talvez fosse possível criar todas as crianças. Segunda diferença importante, os egípcios eles construíam grandes construções, né? Tem até aquela palavra que se usa hoje, isso é uma construção faraônica, se ela é uma coisa muito grande, muito imponente. De fato, eles tinham essa relação com a construção de prédios muito grandes, a pirâmide é o grande exemplo disso, e muito monumentais e tal, e acho que essa é uma diferença importante para a gente pensar os egípcios. Finalmente,
é interessante pensar que nos egípcios, na sociedade egípcia, existe uma unidade. Assim, o Egito Antigo ele era visto como um reino, tá? De fato, centralizado na figura do faraó. Isso não é verdade em outros povos. Tá? Os mesopotâmicos eles eram, na verdade, um aglomerado de cidades, os gregos, de certa forma, também. Então, essa é uma outra característica que diferencia os egípcios dos outros povos da antiguidade. Ele era uma unidade centralizada na figura do faraó, certo? Pessoal, era isso por hoje. Se tiverem qualquer dúvida, me chamem no privado ou deixem aqui nos comentários que eu respondo. E fiquem em casa e se cuidem.